Oi, pessoal, sejam bem-vindos à Meetup Virtual da H2O em parceria com a Cor do Certo. Obrigada por estarem com a gente aqui hoje para aprender como a plataforma de automação de Machine Learning da H2O contribuiu para a otimização de modelos da Cor do Certo, um projeto que resultou na intensificação do fluxo de negociações online da empresa. Meu nome é Bruna Smith, eu sou gerente de marketing aqui na H2O e eu vou começar esse encontro virtual apresentando um pouco da empresa e também, em seguida, os nossos convidados. Para quem não nos conhece ainda, a H2O é uma empresa de software de inteligência artificial e machine learning, utilizada por aproximadamente metade das empresas listadas na Fortune 500 e confiada por mais de 20 mil organizações, além de centenas de cientistas de dados ao redor do mundo. A gente está sediada no Vale do Silício e fomos eleitos visionária pelo Gartner, uma das mais renomadas empresas no ramo de pesquisa e consultoria global. Nós temos 3 produtos principais, mas para esse case de hoje nós vamos focar na premiada plataforma Driverless AI, que usa inteligência artificial para fazer inteligência artificial de um jeito mais fácil, rápido e acessível, permitindo que o know-how dos cientistas de dados seja uma força multiplicadora dentro de cada empresa. Agora um pouquinho sobre os nossos convidados. O Thiago Porpino é Head de Dados da Cor do Certo e responsável pela ingestão, transformação e governança dos dados da empresa. Ele fez graduação em Engenharia de Computação na UFPE e tem mestrado em Ciência da Computação, com foco em Machine Learning. Com mais de 10 anos de experiência, ele iniciou sua carreira como desenvolvedor C no Linux e migrou para Data Science em 2013. Nosso segundo convidado é o Alan Silva, maker da H2O. Ele é pesquisador e engenheiro arquiteto de soluções com experiência em sistemas distribuídos e segurança de sistemas. Antes de entrar para a H2O, o Alan trabalhou na Cloudera como responsável pela implementação e arquitetura de clusters Hadoop na América Latina, onde ele implementou e configurou a maior parte dos clusters existentes nessa região e também trabalhou com inúmeros cases de machine learning e otimização de códigos. Então, antes de passar para o Thiago e o Alan, eu gostaria de compartilhar que após as apresentações, a gente vai ter alguns minutos para perguntas e respostas. Então, vocês podem mandar as suas perguntas no painel de controle de vocês ao longo da apresentação, e aí, quando eles terminarem, a gente vai fazer o possível para responder a maior parte dessas perguntas. Então, agora eu vou passar a palavra ao Thiago. Seja bem-vindo, Thiago. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Estou conseguindo ver a tela? Sim. Tá, deixa eu botar no... Tá, então, essa apresentação, basicamente, a gente vai falar sobre o case da Cor do Certo, né? O case no uso da ferramenta Driverless da H2O. E o foco aqui é como a gente mapeia o problema de negócio num problema de machine learning. Para quem não conhece a Cor do Certo, a gente é uma fintech cujo foco é permitir com que um consumidor endividado negocie suas dívidas, fazendo o melhor acordo possível. Alguns dos nossos parceiros, né, envolvem a área de telecom, ensino, financeiro, varejo, e aí do lado esquerdo vocês conseguem ver algumas das empresas que são nossos parceiros. E quando eu falo parceiro, eu estou falando que eles dão para a gente a base de endividados e a gente faz a cobrança para eles, né? Para quem não entende muito bem como funcionaria essa negociação de dívidas, eu coloco aí um exemplo de um fluxo, né? A primeira coisa que o usuário tem que fazer para negociar a dívida com a gente é fazer o cadastro. Depois que ele faz o cadastro no nosso site, ele consegue visualizar todas as dívidas que ele tem com os parceiros listados, que eu listei anteriormente. Ele pode escolher a opção de pagamento e ele pode pedir para fazer um acordo e a gente mandaria um boleto, por exemplo, para o e-mail dele. E aí, nesse fluxo, eu coloquei explicitamente que o cadastro é essencial, né? Sem o cadastro, não tem negociação de dívida. Então, por isso que nessa apresentação a gente vai focar no modelo que está relacionado ao cadastro. Então, o problema de negócio que a gente tem é o seguinte: como fazer o cliente se cadastrar na nossa plataforma? Você pode ver aí que tem vários canais de aquisição, Google, né? Google AdWords, Instagram, Facebook, e-mail, SMS. E através desses canais de aquisição, a gente quer fazer com que o cliente entre no nosso site e se cadastre. Como eu tinha falado anteriormente, sem cadastro não tem negociação de dívida. Quais canais a empresa deveria usar? Concentrar seus esforços. Um dos principais canais que a gente usa é o SMS.
representa um volume significativo das nossas negociações, no caso dos nossos cadastros. Nesse fluxo de aquisição de SMS, como é que funciona? O nosso parceiro manda para a gente, compartilha as dívidas que o cliente pode ter com esse parceiro. A gente tem uma base com, enfim, com várias dívidas e de vários parceiros diferentes. A Acordo Certo pode enviar um SMS para esse cliente falando sobre a dívida que nós detectamos que ele tem uma dívida com uma determinada empresa, e nesse SMS você tem um link para o site da Acordo Certo, e aí o cliente pode navegar um pouco pelo site e se cadastrar no site. Quando ele se cadastra no site, aí, a partir daí ele consegue negociar a dívida. Então isso é um fluxo de aquisição via o canal SMS. Tem algumas complicações nesse fluxo via SMS. A primeira é que a gente dispara muito SMS. A gente tem um volume muito grande de clientes e a gente dispara SMS todo dia. Milhões de SMS todo dia. Cada SMS, claro, tem um custo atrelado, né? Então, a gente não pode mandar um número infinito de SMS, a gente não tem recursos para isso. Então, a gente não pode simplesmente mandar para toda a base que a gente tem, né? A gente tem que, de certa forma, ser eficiente nisso aí. E, como eu falei, a gente tem uma incapacidade de enviar SMS para todo mundo, da nossa base diária. Como a gente manda todo dia, e tem muita gente na base diária, de certa forma a gente vai ter que buscar alguma forma de ser eficiente. A gente não pode mandar para todo mundo por questões de custo mesmo. Então, outra forma de falar sobre esse problema de negócio é como reduzir o custo de aquisição para o canal de SMS. A gente não tem muito controle sobre o custo do SMS, né? O custo são as operadoras que mandam o SMS que dão para a gente esse custo. Mas a gente consegue reduzir o CAC se a gente aumentar a taxa de conversão. Então, quando eu falo taxa de conversão, eu estou querendo dizer uma pessoa recebe um SMS e quantas dessas pessoas que recebem um SMS acabam se cadastrando na plataforma. Então, isso é a conversão. E se a gente souber quais clientes possuem uma maior propensão a se cadastrar, de certa forma, a gente consegue ser mais eficiente nesse envio, né, do SMS. A gente sabe que um determinado cliente tem uma maior probabilidade de se cadastrar, logo é mais fácil a gente mandar um SMS para ele do que para um outro cliente que não tem essa propensão. Então, como é que a gente modelaria o problema, né? Então, como é que a gente transforma um problema de negócio, esse problema de redução de custo de aquisição no canal SMS, em um problema de machine learning? Aí nessa figura de cima, basicamente eu reduzi o fluxo que eu mostrei nos slides anteriores. Porque aqui a Acordo Certo envia um SMS para o cliente, e aí o cliente pode ficar navegando no site, né, até ele decidir se cadastrar. Eu vou ignorar essa navegação do cliente, tá bom? Para simplificar o problema, e eu vou pensar apenas que você tem duas etapas. A Acordo Certo envia o SMS e o cliente se cadastra ou não. E o problema de machine learning que você poderia pensar seria qual a probabilidade de um cliente se cadastrar no site após receber um SMS. Como é que seria essa base? Obviamente, eu não posso entrar em detalhes aqui sobre quais features a gente usa, mas eu dei um exemplo para vocês terem uma noção, né? Então, a gente está falando aqui de features relacionadas ao cliente, pode ter alguma feature relacionada talvez a algumas dívidas dele ou algo assim, mas pensa no case do cliente. Então, pode ter a idade dele, o gênero, o estado, e essas informações quem passa para a gente são os nossos parceiros, né? Os parceiros que têm a dívida cujo cliente tem a dívida com eles, o parceiro tem informação sobre o cliente, e a gente pode enriquecer a base com alguns parceiros externos. E o target seria o quê? Seria se o cliente se cadastrou ou não na plataforma. Então, para qualquer pessoa que conhece Machine Learning, vai entender que isso é um problema simples de classificação binária. Certo? Então, a partir do momento que a gente mapeia o problema de negócio num problema de Machine Learning, a partir daqui a gente pode pensar sobre como a gente vai resolver, qual ferramenta, qual a melhor ferramenta. Então, só para ficar muito claro, né, do que eu estou falando. Então, o problema é como usar a probabilidade de conversão para reduzir o CAC. Então, dado que você tem um cliente e você tem um modelo treinado, eu quero uma probabilidade desse cliente converter no canal SMS. E dado que eu tenho essa probabilidade, como é que eu vou usar essa probabilidade para afetar o CAC, para reduzir o custo de aquisição? Eu vou tentar priorizar no envio de SMS aqueles clientes que têm uma maior propensão. Eu posso colocar um threshold, por exemplo, e só vou mandar SMS para quem tem uma probabilidade acima daquele limiar, ou posso usar outras formas de
tomar essa decisão, mas tudo baseado na probabilidade de conversão. Tem alguns desafios, né, atrelados a esse problema. Primeiro, os nossos parceiros não enviam tantos dados assim sobre o cliente, e cada parceiro envia dados diferentes, né? A gente tem que normalizar, então tem parceiro que manda pouco dado, tem parceiro que manda muito dado. A gente acaba tendo que enriquecer essa base que o parceiro manda com outras bases. E fazer várias transformações, tratar o dado, né? Muitas vezes o dado não vem de uma forma tão adequada assim para modelagem. A base é bastante desbalanceada. Então, se você pensar que a classe minoritária, né, a classe de interesse e a classe das pessoas que se cadastram na plataforma é uma percentagem bem baixa, né, das pessoas que recebem o SMS e efetivamente se cadastram. Então, pelo fato da base ser desbalanceada, você tem um problema um pouco mais difícil de modelar. A nossa equipe é pequena, então a gente não está numa situação onde a gente consegue pegar um cientista de dados e colocar ele full time no projeto. Então, a gente precisa de uma solução que permita que um cientista de dados não se dedique full time e ainda assim consiga entregar o projeto. Uma complicação que a gente tem no quesito de testes de modelo é o seguinte, para a gente saber se o modelo está indo bem ou mal, a gente tem que efetivamente colocar o modelo em produção. É uma complicação dessa nossa área, desse nosso nicho. Então, toda vez que a gente vai treinar um modelo, a gente pode ter uma performance dele ali durante o treinamento, mas para saber se esse modelo efetivamente é bom ou não, a gente coloca ele em produção, pega um sample da nossa base de clientes e começa a mandar SMS de acordo com essa probabilidade de propensão que esse novo modelo está dando para a gente. Então, até o teste tem custo, porque a gente está mandando SMS. Né? Então, o teste do nosso modelo, ele é custoso para a empresa. Então, a gente não pode simplesmente treinar 1000 modelos e sair testando de forma descuidada, porque isso gera custo. E como a gente tem um volume muito grande de clientes e, consequentemente, a gente manda muito SMS, não é desprezível. É um custo, na verdade, que é alto, então a gente não pode testar um modelo assim de qualquer forma. Outro desafio é a questão de tempo. Esse projeto a gente não tinha muito tempo para operacionalizar ele. Então, qualquer coisa que envolvesse aqui um cientista de dados, ficar explorando demais uma base, fazer toda a transformação de dados no Jupyter, por exemplo, e aí ficar escrevendo o código manualmente de otimização de hiperparâmetros e tal, não ajudaria ao nosso propósito, porque a gente tinha que operacionalizar esse modelo muito rápido. E outro desafio é que a gente precisa de uma plataforma escalável. A gente usa muito dado, então, se a gente estiver rodando uma plataforma ou alguma biblioteca numa máquina específica, seja na AWS, seja no GCP, fica muito complicado. Ou seja, na máquina, né, local, no nosso notebook pessoal, fica complicado. Então, a gente precisa de uma solução escalável, que seja rodada no cloud, e a execução desse modelo precisa ser feita de uma forma mais simples, né? Colocar ele em deploy. O que a gente usou para a solução? Né? Então, a gente basicamente usou o Jupyter para fazer uma análise exploratória do dado, dar uma olhada na base, né? Talvez fazer pequenos testes aí de feature engineering, etc., visualizar os dados. Para armazenar as bases de dados, a gente estava usando o S3 e o BigQuery. E aí a gente usou o BigQuery para fazer alguns tratamentos que a base precisava. Como eu falei, os nossos parceiros mandam uma base que cada uma da sua base, a base é diferente, os dados não estão tratados, até o nome da pessoa pode vir, sabe, diferente de um parceiro para o outro. Então a gente precisa fazer todo esse tratamento e normalizar os dados para que a gente tenha um dado normalizado, não importa o parceiro. A gente decidiu usar o Driverless, né, a Driverless AI da H2O, porque exatamente por aqueles desafios que eu mencionei no slide anterior. Então, a gente precisava entregar essa solução de forma rápida. A gente não tinha uma equipe grande de cientista de dados, porque se você tiver uma equipe grande, você poderia até, né, considerar colocar um cara full time para fazer isso. Mas a gente não tinha esse luxo, então a gente precisava de uma forma de desenvolver o modelo de forma rápida. A gente conseguiu desenvolver um modelo com H2O, com driverless de forma relativamente rápida, bem mais rápida do que se a gente fosse desenvolver ele manualmente. E o modelo atendeu os nossos requisitos de performance que a gente tinha, tanto para o treinamento, que é feito no cloud e tal, toda a otimização de hiperparâmetros, quanto a execução.
A forma que a gente está usando o modelo da H2O na nossa infra, basicamente a gente já tinha uma API Java que rodava algumas coisas em batch, então a gente pegou o arquivo Mojo lá do H2O, que representa o modelo, e a gente colocou ele por trás de um wrapper dessa API. Né? A API é o wrapper que vai rodar o modelo. A razão para a gente fazer isso é porque a nossa base é meio grande, então se a gente fosse fazer uma requisição numa API normal para cada CPF, para cada consumidor, ia ficar meio pesado. Então a gente desenvolveu uma API que você passa logo o arquivo com todo mundo, e aí ela escora todo mundo e retorna a escoragem. Então, ao invés de você ficar fazendo uma requisição post, por exemplo, para a API, pedindo para ela escorar cada CPF ou algo assim, você passa um arquivo com todo mundo e ela escora toda a base e devolve para você o resultado. Então, quais foram os resultados que a gente obteve assim com esse modelo? De novo, modelo de propensão a cadastro de SMS. Inicialmente aqui, obviamente que tem uma questão de sigilo, a gente não pode entrar muito em muitos detalhes sobre qual a performance exata, mas eu vou falar aqui sobre ganho entre os diversos modelos. Primeiro, vamos falar do baseline. Então, baseline é quando a gente não tinha nenhum modelo. A gente enviava SMS de forma meio aleatória, né? Então, alguém da equipe de operações decidia, agrupava clientes de uma determinada forma e enviava como queria enviar o SMS. Depois, a gente acabou desenvolvendo um modelo manual, né? A gente, de novo, a nossa equipe é pequena, mas um dos cientistas de dados da empresa desenvolveu um modelo manualmente e estava rodando no SageMaker, e o ganho desse modelo para o baseline foi 67%. Já é um ganho expressivo, e no caso, ganho na taxa de conversão, tá? Então, isso aqui é bem expressivo. E o modelo da H2O, com driverless, a gente conseguiu um ganho de 123% em relação ao baseline. Então, o modelo com AutoML, né, do driverless AI, basicamente conseguiu bater o modelo que a gente tinha treinado anteriormente de forma manual, onde um cientista de dados teve que perder tempo desenvolvendo todo o código ali. Talvez ele ele treinou isso no Jupyter Notebook ou algo do tipo, entendeu? Então ele fez todo o código manualmente, mas a gente conseguiu um resultado melhor com o driverless AI da H2O sem tanto esforço assim. Então, como eu falei, o modelo desenvolvido com o H2O, o driverless, acabou superando o primeiro modelo que a gente desenvolveu manualmente, que foi esse que estava rodando no SageMaker. Então, quais seriam os próximos passos aqui da Acordo Certo, pensando assim nessa questão de modelagem e nesse problema específico de modelo de propensão para um canal de aquisição do SMS? Primeiro que a gente quer testar diferentes formas de modelar a propensão do cliente, converter, só que no tempo, porque atualmente a gente não olha muito o tempo, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem várias interações com o cliente no tempo. Então, a gente pode mandar um SMS hoje para ele e daqui a 3 dias mandar outro SMS. Então, essa interação no tempo que a gente tem com o cliente vai mudando como o cliente vai se comportando. Então, na verdade, o modelo que a gente tem que fazer seria um modelo que levaria essas interações em consideração. Né? Se você manda muito SMS para o cliente na semana passada, será que faz sentido você continuar mandando muito para ele hoje, por exemplo, nessa semana? Então, a gente está testando várias formas aí de modelar esse problema para que a gente leve isso em consideração. Outra coisa também é que a gente precisa melhorar o nosso pipeline de avaliação e monitoramento de modelos. Para quem conhece um pouco da área, sabe que uma coisa é você colocar um modelo em produção, outra coisa é você monitorar os resultados do modelo, né? Você tem um pipeline onde você consegue facilmente comparar diversos modelos, né? O Data Scientist aperta um botão ali e você já coloca tudo em produção, você testa isso no ambiente de teste e você consegue, sei lá, monitorar o modelo via um BI ou um dashboard, por exemplo. Então, esses são os próximos passos que a gente está tentando seguir e é mais isso, assim. Então, no quesito de modelagem, a gente está tentando evoluir um pouco ainda nesse problema de aquisição dentro do canal SMS e a gente precisa melhorar um pouco talvez a nossa infra de Machine Learning Engineering. Como é que a gente está monitorando o modelo e todo esse pipeline de avaliação de modelos e como comparar os modelos. Tá certo.
Perfeito, obrigado aí, Thiago, por essa breve explanação do problema como um todo e de como que vocês vêm trabalhando na solução, inclusive com a ajuda da H2O agora nesses últimos dias também, a gente fazendo uma espécie de trabalho em conjunto justamente para trabalhar esses processos de modelagem e otimização do modelo que vocês têm hoje em produção, através dessa questão de séries temporais e tudo isso, tentar enriquecer o problema e tentar enriquecer o modelo para a gente poder chegar em um resultado melhor aí para, no caso, utilizando as nossas ferramentas em conjunto do conhecimento também dessa parte de consultoria que a gente está fazendo com vocês. Uma questão que eu acho bem interessante, acompanhando e até falando um pouco com propriedade, porque eu estou acompanhando isso com vocês aí no dia a dia, a gente está fazendo um acompanhamento pela H2O com vocês, eu acho que seria bem interessante, porque um dos grandes desafios, porque o que acontece? É como você falou, o problema acaba sendo um problema de classificação binária, que é um problema clássico. Porém, vocês têm algumas particularidades e desafios em questão a testes, em questão a custos. Conta um pouquinho para a gente, assim, tenta detalhar um pouco mais como que é essa questão de manejar esses custos em relação a testes e como que vocês fazem a sequência de testes quando vocês precisam fazer alguma validação dos modelos e coisas do tipo. Eu acho que é bem interessante, inclusive. Tá, realmente, como a gente tinha conversado anteriormente, Alan, não é uma situação tão comum, né? Geralmente, quando você vai aprender algo de data science, você está pensando assim, você vai treinar um modelo, vai testar um modelo ali numa base de teste já pronta e acabou, e não tem custo nenhum atrelado a isso. Mas quando você está falando em mandar um SMS para um consumidor que talvez já recebeu um SMS, você não sabe como ele vai se comportar ali, né? Você não tem certeza. O mesmo consumidor, no tempo, ele pode mudar o comportamento dele. Então, como você está mencionando, a gente tem um custo atrelado ao envio do SMS, então a gente acaba tendo que ver esse teste do modelo quase como se a gente estivesse fazendo um teste AB. Então, a gente acaba, digamos que tem uma base, a base total dos nossos clientes ali, que a gente pode, são devedores, né, endividados naquele dia. A gente vai pegar uma amostra, talvez, daquela base e vai usar um outro modelo para escorar essa base. Então, você tem CPFs ali. Então, a gente vai, no grupo de controle, a gente vai usar um modelo anterior ou algo do tipo, e no outro grupo ali, no grupo de teste, a gente vai simplesmente usar um novo modelo. Vai enviar os SMS com aquelas outras escoragens e vai avaliar a taxa de conversão. Então, vai comparar, ver se é estatisticamente significante, etc., e vai determinar que esse novo modelo realmente é melhor. Mas é aquilo, né? A gente está falando que, então, para testar o modelo, você tem que colocar ele em produção, então isso pode afetar a operação da empresa, né? Se você pensar aqui vamos chutar aqui que você vai pegar 10% da base. Então, significa que você pode afetar 10% do resultado da empresa num dia. Então, é uma coisa realmente meio até perigosa, né? Você Sim, é colocar bem qualquer coisa em delicado o produção. caso de vocês. Eu lembro que, assim, foi muito engraçado esse primeiro contato, costumo dizer engraçado, porque a primeira vez, as primeiras reuniões que a gente teve, inclusive, em relação a essa otimização e melhoria dos modelos, a gente sempre ficava batendo, poxa, mas espera aí, é um problema de classificação e a gente tem que seguir algumas regras que normalmente a gente costuma utilizar num problema, mas aí quando você começa a pegar o problema como um todo, você pega o insight do problema, opa, peraí, o desafio maior de vocês, na verdade, é como você construir uma base sólida e concisa de forma que você consiga ter essa validação e ao mesmo tempo você consiga baixar os custos. Você automaticamente você tem um outro subproblema que acaba sendo um subproblema de otimização combinatória. Então é um negócio bem distinto. Assim, Então, o foco principal acaba sendo ok, uma classificação binária, mas vocês para validação do modelo como um todo, até mesmo do conjunto de dados que vocês têm para a confiabilidade daquele conjunto de dados, ele já é um subproblema em si também, é o que torna ainda mais desafiante o projeto. e aquela coisa, né? A gente está pegando um problema de negócio,
e a gente está modelando ele com um problema de classificação binária. Mas a gente poderia modelar ele de outras formas, poderia usar outros tipos de modelos também, mas a classificação binária se adequa mais ou menos ao problema. Talvez não seja o melhor modelo possível, a melhor forma de modelar, a gente poderia tentar fazer alguma coisa de aprendizagem por reforço, mas atualmente ela está atendendo relativamente bem. E aí, a partir do momento que você modela isso com um problema de classificação binária, aí você consegue usar as técnicas clássicas do machine learning. Mas, assim, tem esse problema, pelo menos para a nossa empresa, tem algumas complicações que é isso, né? O teste, ele custa algo, o cliente muda no tempo, então você está mandando SMS para ele, ele não necessariamente vai responder da mesma forma. Se você mandar, de novo, se você mandar muito SMS para ele agora, faz sentido mandar, mesmo que ele seja um cliente que a propensão dele é alta, mas faz sentido mandar SMS se ele não respondeu das últimas 3 vezes? Se ele não se cadastrou? Exatamente. Então não é um problema que requer, saber um entendimento do negócio, não é só. Pode parecer pela apresentação, né, que eu simplifiquei um pouco, que coloca um monte de feature ali, idade e tal, joga no modelo e acabou. E essa é a característica que eu acho mais engraçada nesse problema de vocês, mais divertida nesse problema de vocês, porque ele na verdade ele não é um problema único. Na verdade, você tem vários subproblemas dentro desse problema principal que você tem que considerar, que se você não tem entendimento, num primeiro momento que você bate o olho, e eu confesso, aconteceu isso comigo também, aconteceu com a gente também, a primeira vez que a gente bateu o olho no problema, antes de termos algumas discussões com o pessoal técnico aí de vocês e todo o time, inclusive contigo também, se torna difícil de você entender o porquê dessa importância desse dataset, o porquê eu tenho esse problema atrelado, esse problema de otimização combinatória atrelado e o porquê que ele é importante. Então, eu acredito que o grande desafio aí é justamente você tem pela característica do modelo em si, do que o modelo aceita como, o modelo tem como entrada de dados, como conjunto de dados, você tem que, esse seu conjunto de dados, ele é criado a partir, se você não tomar cuidado, de um alto custo, que é a partir da confiabilidade que você tem dos clientes que se cadastram e que receberam os SMS. Então, você tem que também se preocupar com o resultado do modelo em si, lembrando que a base, justamente por causa da característica do conjunto de dados, acaba sendo um pouco desbalanceado, o que eu acredito que, nesses casos, auto machine learning acaba fortalecendo e ajudando bastante, porque ajuda vocês no processo de tratar de forma simples, de forma automática, essa base desbalanceada que vocês acabam tendo, não tem como fugir disso. E também com essa geração de modelos interna que o próprio Driverless AI faz, e todo esse processo de criação de feature engineering em tempo de execução ali, conforme você está criando o modelo, então acaba facilitando um pouco, acaba ajudando bastante em chegar no resultado de uma forma mais tranquila. Esse problema de bases balanceadas é um problema que na academia não é tão comum assim, quando você está, seja na faculdade, você está aprendendo machine learning. Eu sei muito bem porque, assim, eu tenho um amigo meu que fez mestrado comigo, que a especialização dele era exatamente bases balanceadas. Era uma coisa que, na época, eu olhava e falava assim, ninguém vai usar isso. Ninguém vai usar isso. Isso em, sei lá, 2013. E quando eu comecei a trabalhar realmente nas empresas privadas, eu comecei, nossa, realmente todo mundo usa isso. Quase todo problema é desbalanceado, principalmente na área financeira. Banco, a Cor Certo é uma fintech, então tem muita base balanceada. E é aquela coisa, se você for fazer manualmente o tratamento da base balanceada, aí, você vai ter que implementar um oversampling, undersampling, aí você usa Smote, não usa Smote. Não é trabalhoso, não é que é difícil conceitualmente, mas é trabalhoso. Você fazer isso da forma adequada, às vezes você comete um erro aí, tem um data leakage ali na base. Então, o fato do H2O ter essa funcionalidade já pronta ajuda bastante. Sim, sem dúvida. Você tocou num ponto que acaba sendo bem essa questão de a diferença que a gente tem na academia versus a diferença que a gente tem na indústria. Eu falo pela minha experiência também. A maioria dos projetos que eu pego de machine learning normalmente no mercado, normalmente a maioria das bases, elas
elas têm essa característica de serem bases desbalanceadas, porém, como você está ali quando você está na academia, como você tem que fazer, por exemplo, você tem que provar sua dissertação, ou sua tese, ou o modelo que você está criando ali, que ele é realmente funcional, então acaba sendo muito mais fácil você limitar o seu conjunto de dados ali, você criar dados balanceados, e aí é onde entra o grande diferencial da ferramenta como um todo, né? Porque o que acontece? É justamente a junção dessas técnicas que a gente acaba pegando. Ok, são técnicas que, claro, todas têm bases acadêmicas, são técnicas fundamentadas em artigos, estudados na academia e todas essas coisas. Porém, quando a gente traz isso para o mundo real, para as experiências do mundo real, a gente acaba vendo que é importante você ter uma ferramenta que te auxilie, que acabe te ajudando, como o Driverless AI faz, por exemplo, aí, não só por vocês, mas para muitos dos nossos clientes aí. A gente tem casos até bem diferenciados dentro da companhia, onde, por exemplo, a pessoa ela estava acostumada justamente o que você falou no começo, dela leva 4, 5 meses para desenvolver um projeto e colocar, e nem coloca, muitas vezes nem coloca aquele projeto em produção, porque tem toda essa questão de validação, toda essa questão de ter que executar processos de feature engineering dentro do modelo, ter que criar funções que façam isso, ter que criar funções de validação, então acaba tomando muito tempo, coisas que com Driverless AI vem tudo já embutido dentro da caixa e na box, e a pessoa acaba fazendo em questão de minutos, e você consegue focar, como o problema da cor do certo, em outros subproblemas, na otimização de subproblemas, por exemplo, que eu acho que você acaba focando no que é mais importante, que é o problema de negócio, né? Machine Learning, em geral, é uma ferramenta para resolver um problema de negócio. Então, até isso, esse exemplo que você citou aí da academia, né? Assim, de novo, eu conheço a literatura de bases balanceadas e tal. E geralmente na academia eles usam toy problems assim para lidar com base balanceada. O cara tem, porque também se você pensar, né, tem técnicas de ensemble, aí eles pegam, sei lá, 30 bases balanceadas toy, assim, bases pequenas e com a minha técnica de ensemble conseguiu o melhor resultado na maioria das bases. Então assim, eles não chegam a aplicar muitas vezes em problemas do mundo real, até porque as bases do mundo real geralmente não estão disponíveis, né? As empresas não vão claro, liberar as tem esse bases, outro problema, sim. principalmente empresa financeira, não vai liberar a base assim. Mas com certeza ajuda muito. Eu gosto de pensar nisso como se fosse assim, por exemplo, eu programo no Vim, né, no terminal, mas a partir do momento que você está num time, só que assim, obviamente programar no Vim às vezes pode ser mais lento do que você ter uma ideia que tem o autocomplete tudo pronto, já está integrado com o controle de versão. Então, é como se o H2O ele ajudasse o cientista de dados a produzir, sabe, botar um modelo em produção mais rápido. E aí você pode se preocupar com outras coisas. Exemplo, você faz um MVP no H2O, já vai ser um modelo que provavelmente é melhor do que o modelo que você vai fazer manualmente. Sim. Provavelmente. E você Não, faz e muito mais assim, rápido. eu digo até por experiência própria, eu estou vendo isso no mercado, tá? A gente trabalha muito com conceito, para provar a ferramenta e a robustez da ferramenta, a gente trabalha muito, uma maneira diferenciada que a H2O tem de trabalhar, que é com prova de conceito. Porque muitas vezes o cientista de dados, o cliente, ele acaba sendo um pouco cético. Pouco não, tá? Eu estou sendo bem bonzinho, ele acaba sendo muito cético. Poxa, mas você vai trazer essa ferramenta aqui, você está querendo me cobrar esse valor, mas e aí? E aí a gente Não, eu vai com a acho que prova de conceito e muitas vezes a gente talvez seja um pouco acaba. de talvez seja um pouco de corporativismo dos cientistas de dados, que é tipo, vai uma Exato. ferramenta que vai automatizar meu trabalho. Mas é aquela coisa, obviamente que o driverless, ele não vai conseguir fazer qualquer tipo de modelo. Então, Não, ele é eventualmente, complemento. Ele é complemento. então, se você mapear um problema de negócio para um problema de machine learning clássico, de classificação, regressão, provavelmente o driverless vai fazer um excelente trabalho. Mas tem problemas de modelagem que não se encaixam exatamente classificação, regressão, aí talvez seja mais difícil. Então, é aquela Sim, coisa. não. Então, é uma ferramenta que, nos problemas, principalmente os clássicos,
onde o que o cientista de dados vai fazer, basicamente, é escrever um código para fazer otimização de hiperparâmetros, o Drivers vai dar isso de graça para ele. Sim, e vai ter basicamente um modelo pronto que muito provavelmente é melhor do que ele vai fazer sozinho. E se ele entrar naquela vibe de fazer feature engineering, ele pode passar 6 meses fazendo isso e não necessariamente ele vai conseguir bater o H2O. Não vai, cara, porque até no próprio processo de execução do Driverless, cada modelo que é criado, você tem centenas de processos de transformadores que aplicam feature engineering sobre o seu conjunto de dados. Então, acaba sendo bem complicado, acaba sendo bem vantajoso. E até para completar aí o que eu estava falando, então aí a gente vai para essas provas de conceito, e aí muitas vezes o modelo que o cara, justamente o que você acabou de falar, que é levado 4 a 6 meses, justamente porque tem que desenvolver funções para fazer validação do modelo, para fazer feature engineering, para fazer todos esses processos, o cara com Driverless AI, quando corre o primeiro modelo, muitas vezes, sabe? Coisa, que a gente faz para validação, para ver se tem algum leakage ou alguma coisa do tipo, o cara consegue matar em 10, 15 minutos ali os 6 meses que ele levou, entendeu? Então é bem... Até porque geralmente quem vai fazer esse código é o cientista, mas tem muito cientista que não tem um background em TI. Não é um cara que era programador por vários anos e, sabe, especialista em programação. Não, ele consegue fazer um script aqui e ali. Então, se você pedir para ele desenvolver um código de validação de modelo, etc., muito provavelmente vai ter erro ali. E ele não vai desenvolver os testes também para testar aquilo dali, então ele não vai testar. Exato. Então, se você tem algo pronto, não deveria ter problema em usar, né? Então, eu acho que é muito purismo de alguns cientistas de dados que, como eu conheço de modelagem, eu quero fazer tudo de cabo a rabo. Cara, você é um cientista para uma empresa e você tem que entregar resultado para a sua empresa. Se você for usar o H2O e ele vai poupar 6 meses do seu trabalho, você não usaria. Então, eu acho que, como eu estou falando, o pessoal é meio purista mesmo, mas assim, no mínimo, você deveria, se fizer sentido, fazer um MVP, talvez com o H2O, e se você vê que o H2O não está entregando de jeito nenhum, aí você pode pensar em, nossa, eu vou contratar um especialista aqui, doutorado, que é especialista nesse problema, para ver se ele resolve. Mas se o H2O está resolvendo... Eu vou te contar que até agora eu ainda não tive isso, tá? Por quê? Uma coisa que a gente tem de diferente dentro da H2O, eu acredito que nesse processo de consultoria, nesse processo consultivo que a gente está fazendo, vocês estão acompanhando, é que junto com a ferramenta vai também uma pessoa, todos nós aqui dentro, as pessoas técnicas da H2O, nós que trabalhamos com essa parte técnica, todos nós temos todos os conceitos, nós somos também o que se chama de Customer Data Scientist. Então, o que acontece? Todos nós temos todo esse background, essa base de ciência de dados para justamente, se eu vejo algum problema que o Driverless não está conseguindo atender, eu consigo auxiliar com essa base também que a gente tem, e normalmente a gente tem tido sucesso assim, digo de boca cheia, tá? Em 100% dos casos que a gente tem atendido aí, porque aí o que acontece? Vai subindo de nível, né? Se, por exemplo, acabo sendo o primeiro ponto de contato, não consigo ajudar a resolver, eu acabo trazendo outra pessoa, posso trazer também o que a gente tem lá, que a gente chama de Kaggle Grandmasters, né, que são as pessoas que contribuem bastante na construção e criação dos modelos e das técnicas de machine learning aplicadas nos nossos produtos. Então, essas pessoas, o grande diferencial da H2O, e eu tenho total orgulho de dizer isso, você não está comprando, quando você compra a ferramenta, você não está comprando só a ferramenta, mas você compra a ferramenta mais conhecimento que tem da solução também, mais o conhecimento adquirido através de pessoas. E a gente tenta mostrar muito isso, a gente tenta divulgar, espalhar muito essa mensagem, né, de ciência de dados você não faz só com ferramenta, você faz com ferramenta mais pessoas. Então, está na hora das pessoas entenderem que a questão de você ter uma ferramenta é para complementar o seu trabalho, para que você possa ter uma melhor performance, um melhor desempenho naquele modelo que você está fazendo e tenha entregas mais rápidas, né? Isso, e aquela coisa, né? Essa questão de otimização de hiperparâmetros que o H2O faz, o Feature Engineering,
são trabalhos meio braçais, às vezes, que o cientista vai ter que desenvolver o código do zero. Ele não necessariamente vai desenvolver o melhor código, cada cientista vai fazer do seu jeito. Se você pega um cara mais júnior, ele vai desenvolver talvez um código bem ruinzinho, um cara mais sênior talvez já tenha um código pronto até. Mas assim, o pessoal que desenvolve a ferramenta da H2O provavelmente é uma galera especialista, como você falou, Kaggle Grandmasters, etc. Então, com certeza, o código que está fazendo a otimização de hiperparâmetros é muito provavelmente melhor do que um cientista padrão. Então, não faz sentido gastar tempo nisso. Essa é exatamente a parte que deveria ser automatizada mesmo. A parte que não dá para automatizar exatamente, na minha opinião, é a parte de converter um problema de negócio a um problema de machine learning. Você tem que decidir qual é o target, você tem que decidir se é classificação, se é regressão. Isso aí sabe, não é tão trivial de você mapear. E, por exemplo, no caso da Curdo Certo, como eu falei, a gente está modelando o problema de negócio como se fosse classificação binária. Mas poderia ser de outra forma também, a gente poderia mapear, modelar de outra forma. Então, esse é exatamente o problema que o ser humano deveria focar. Como é que eu pego um problema de negócio? De novo, quando eu falo machine learning, eu estou falando de um problema de otimização matemática. Né? Então, você está pegando um problema real, do mundo real, e você está convertendo num problema de otimização matemática. E aí, a partir daí, você deixa a otimização acontecer. O ser humano não deveria precisar participar muito desse processo. Sim, sem dúvida. Queria interromper vocês não, gente. Pode falar. É só para a gente poder... porque todo mundo fez. Vocês ficaram em silêncio, mas a gente tem algumas perguntas entrando aqui, então se vocês tiverem terminado, a gente pode começar a nossa sessão de perguntas e respostas. Sim, beleza, pode ser. Vamos lá, então. Eu imagino que algumas perguntas, como foram enviadas ao longo da apresentação de vocês podem já ter respondido. Algumas que eu identifiquei, eu já cortei, porque vocês já responderam. Tem uma aqui do Bruno. Qual foi a métrica utilizada para comparar os 3 modelos, baseline, manual e AutoML? Ele está falando de métrica do classificador ou ele está falando da métrica? Porque assim, a métrica de negócio é mais importante, né? Então a gente estava comparando o ganho na taxa de conversão, que é a métrica de negócio. Falar em comparação do classificador, assim, é só uma escolha que você pode fazer na interface do H2O e não diz muita coisa. Mas se a gente fala que tem um ganho de conversão de 123%, cara, isso é ganho real, não é ganho que numa comparação ali numa base de validação. Então, a métrica mais importante é a métrica de negócio. Tem uma pessoa aqui que perguntou por que o modelo da H2O superou um modelo manual em tanto. Provavelmente porque... Quer falar? Não, pode falar. Assim, você é o... Eu concordo. Tipo assim, como eu falei, a nossa equipe não é muito grande e a gente não consegue colocar um cientista full-time para fazer isso. Então, provavelmente um modelo anterior, no SageMaker, ele não foi otimizado talvez como deveria, né? A gente não buscou tantos hiperparâmetros quanto a H2O busca. Ou seja, eu não acho que é impossível você conseguir chegar na performance da H2O, obviamente não é impossível, mas você tem que fazer uma coisa muito bem feita para você conseguir chegar lá logo de cara. Se você não tiver um cara full-time, realmente, é complicado. O cara não tem tempo de, sabe, fazer todo o código para chegar na performance que o H2O chegaria rapidamente. Então, provavelmente é por isso. Não, sem contar que a questão que a gente tem é justamente utilizar, por exemplo, um dos conceitos, e até explica um pouco dessa questão do Driverless AI ser tão efetivo e resolver tão rápido, que um dos conceitos que a gente tem internamente esse conceito de você ter os Kaggle Grandmasters in a box. O que seria isso? Seria justamente as técnicas desse pessoal que participa dessas competições e tem esse grau mais elevado, justamente encapsular todas essas técnicas que eles utilizam para ganhar essas competições dentro da caixa. Logo, com isso, se você tem as técnicas de ensembling, de feature engineering ou de transformações e todas essas coisas dentro da caixa, imagina, por exemplo, você tem vários Kaggle Grandmasters atendendo ao seu problema através de uma ferramenta, através de um produto. Então, isso acaba tornando muito efetivo. E o pessoal que é o Grandmaster, obviamente que quando eles estão
participando de várias competições, cada um desenvolve o seu próprio código, né? Uma biblioteca ali que ele usa para tratar o problema. Então, provavelmente a H2O pegou vários especialistas, eles decidiram lá qual é a melhor caixa dessa que eles vão construir e roda vai automático. colocando, inserindo dentro da... Então, se você for exato, se você for um Kaggle Grandmaster, você consegue chegar lá. Se você passar um tempo, né, desenvolvendo, mas se você é um cara júnior, até um cara sênior às vezes, você não vai ter técnica que você nunca nem ouviu falar, você não sabe implementar, você não sabe que biblioteca usar. É complicado. O interessante é que pega essa técnica de vários Kaggle Grandmasters. Não é só um. Não é só um. Então, 10% dos melhores. Da hoje 15. Até essa questão da base balanceada, se você for pegar, a maior parte das pessoas vai tratar de uma forma super simplificada esse problema. Eles não querem entrar e realmente, então eu vou ter que fazer downsampling, oversampling, e agora eu vou ter que, será que eu uso nos modes? Cara, aperta um botão e pronto. Então, é complicado. Não é impossível, como eu falei, dá para chegar lá, mas não é rápido, não. Se você não tiver tempo, cara, você não vai chegar. Então, vamos passar para a próxima pergunta aqui do Alisson. Os modelos são revisados em qual periodicidade e quais indicadores vocês utilizam para determinar a qualidade do modelo? Então, geralmente a gente vai treinar um modelo, sei lá, retreinar todo mês ou algo assim, e a gente sempre vai usar a métrica de negócio, taxa de conversão. Como a gente tinha falado antes, a gente vai testar ele como se fosse um teste AB, e vai colocar ele em produção, vai pegar uma parte da base, vai mandar SMS para essas pessoas, vai ver se eles estão convertendo mais. Então, a gente sempre vai olhar a métrica de negócio. De novo, comparar modelo com métricas tipo F1 Score, etc., tudo bem fazer isso, mas a gente falou que uma das limitações do nosso problema é que a gente é obrigado a colocar isso, testar online realmente o problema, né? Então, a gente vai usar a métrica de negócio, não tem por que usar tipo um F1 Score se você tem a métrica de negócio. Ótimo, deixa eu ver aqui, temos mais perguntas. Por quanto tempo vocês deixam rodando em média a função de AutoML do H2O? Por exemplo, com tunar o parâmetro máximo runtime sex de segundos. Cara, sendo sincero, eu não tenho certeza. Na verdade, tem outras pessoas que acabam mexendo mais no H2O do que eu, mas talvez o Alan saiba muito mais coisa sobre qual mais ou menos o tempo que leva. Mas, de novo, se o H2O está levando muito tempo, eu fico imaginando o que um código feito manualmente um trade-off, né? Se você quiser um modelo mais performático, você acaba escolhendo, ele vai passar mais tempo rodando, mas ele vai conseguir otimizar melhor os hiperparâmetros e você vai conseguir ter um resultado melhor. Sim. Vamos ver. Essa aqui é para o Alan, imagino. O H2O, o driverless possui funcionalidades para problemas de NLP? Sim, possui. A gente tem técnicas como Bag of Words, TF-DF, tudo isso implementado dentro da ferramenta da solução, e a gente também consegue criar também conjuntos de redes neurais usando o TensorFlow para facilitar a utilização e integração também com o GPU, tá? Inclusive é a recomendação que a gente tem quando vai treinar os modelos utilizando NLP, até por questões de performance e todos esses temas, utilizar GPU. Inclusive agora a gente vai lançar uma versão a 1.9 acredito que dia 4 de julho, agora 4, 5 de julho, no comecinho de julho, que vão vir incorporadas mais técnicas, fortalecendo mais ainda toda essa parte de NLP. Tá bom, obrigada, Alan. Temos uma pergunta aqui do Tiago. Pensando... E aí, gente, assim, se vocês não souberem a resposta, tudo bem. Pensando em taxa de conversão, H2O versus código manual, estamos falando em quantos % de vantagem, na opinião de vocês? Eu acredito que até a gente já respondeu aqui, mais ou menos, né? Imagina que você tem um projeto... É que eu recebi agora essa pergunta.
As médias que eu estou vendo na experiência que eu estou tendo aí de mercado muitas vezes eu tenho código, projetos que nem foram para produção, tá? A gente nem está falando de deploy em produção, que ainda estão em fase de desenvolvimento, que estão de 4 a 5 meses e que a gente consegue fazer o mesmo modelo, replicar o mesmo modelo, desde que o cientista de dados conheça quais as métricas que ele está tentando utilizar, quais são as métricas em uma semana, por exemplo. Então, aí você faz o balanço, tipo, 6 meses versus 1, 2 semanas, entendeu? Então, é bem violenta, assim, a comparação. No nosso caso, eu acho que eu não cheguei a colocar o ganho, né, de um modelo para o outro, mas é algo em torno de 35%, ou parecido com um número assim. Então, como o Alan está falando, muitas empresas, apesar de conhecer empresas que têm dezenas de cientistas de dados, mas se você for perguntar quantas têm modelo em produção, quantos modelos estão em produção realmente são poucos, assim. Muitas vezes a área de TI da empresa tem um monte de restrição, muitas vezes quem está tentando colocar um modelo em produção é um cientista, mas ele não tem expertise nisso, né? A expertise dele é em modelagem, não em colocar modelo em produção, ele não é um programador exatamente, muitas vezes. Então, tem esse risco de o modelo nem ser colocado em produção, quando é feito manualmente. E, assim, mesmo que ele faça manualmente, ele coloque em produção, provavelmente o código que ele vai fazer para otimizar hiperparâmetros vai ser inferior ao código do H2O. Muito provavelmente. Então, se você quiser ganhar do H2O, talvez você tenha que modelar o problema de negócio de uma forma diferente. E se você modelar para o mesmo problema clássico de, sei lá, classificação binária, por exemplo, fica difícil, porque aí vira um problema que é só otimizar hiperparâmetro e o ser humano não consegue se meter mais aí. Agora, talvez se você modelasse de outra forma, talvez de uma forma que o H2O ainda não implementou, talvez alguma coisa assim, aí talvez você consiga um resultado melhor. E mesmo assim eu ainda consigo te dar uma solução usando as ferramentas, tá? Com certeza. Alan, o Driverless AI só aceita dados estruturados? Só aceita dados estruturados e a gente consegue trabalhar com dados não estruturados também. Tá bom. Tem uma pergunta aqui do Pedro. Ele fala que às vezes ele sente dificuldade em vender soluções de machine learning para os clientes corporativos dele. E os pontos que costumam surgir são: nem todos veem valor em machine learning. E ele tem esses questionamentos, e aí eu vou até entrar um pouco, vou responder parte dessa pergunta, porque a missão da H2O é democratizar a inteligência artificial. Então, se você entrar no nosso site, a gente tem inúmeros materiais educativos para que, né, os cientistas de dados aqui consigam ter mais acesso a esse material. A gente acabou de lançar um Learning Center, então, com cursos gratuitos. Eu vou até mandar o link aqui depois para vocês no chat. Tem cursos gratuitos, tem tutorial, tem aulas que são dadas por pessoas que trabalham na H2O. E também a gente fez uma live semana passada com o nosso VP de América Latina da H2O, o Daniel Garbulho, e ele fala muito, ele dá inúmeros exemplos de cases de negócio. Então, se você quiser buscar materiais sobre como educar os seus clientes corporativos em relação a esse tópico, você pode, eu também posso mandar o link aqui. A gente tem todas as gravações no nosso YouTube, temos materiais no site. E aí, último ponto, a gente ainda oferece um test drive do Driverless AI no nosso site. É gratuito esse test drive de 2 horas e vocês ainda podem aplicar para ter 21 dias gratuitos para testar a ferramenta. Então, isso é outra coisa que também pode ajudar nessa parte educativa. E aí, se o Alan e o Thiago quiserem complementar. Não, você praticamente respondeu. Não, eu queria. Não, mas de repente vocês têm. Não, assim, tem que ter cuidado também que AI, no geral, é um buzzword agora, né? Todo mundo fala em AI, machine learning, tem muita empresa que quer usar, mas não sabe nem o que é só para botar no título, assim, a empresa usa inteligência artificial. Então, tem que pensar um pouco na história da IA. Então, na década de 80,
todo mundo estava prometendo também com as redes gerais que ia estourar, todo mundo ia usar a inteligência artificial, aí teve o inverno, né, AI Winter, na década de 80, aí recuperou agora essa questão de redes gerais agora nos anos 2000, 2010, por aí, mas agora está voltando um pouco que assim, as grandes empresas estão usando IA, Google, aí todo mundo acha, é fácil usar. Então, muitas vezes o que acontece é que os executivos de algumas empresas, eles já estão meio que, sabe, receosos, porque eles veem, nossa, essa galera está fazendo só buzzword, está dizendo que está usando IA, é tudo mentira. Então, eles já estão meio céticos, porque eles estão ouvindo muito buzzword, é tipo coaching e mindset já. Então, acaba que tem que ter um trabalho de convencimento com números, né? Não adianta só falar, eu tenho uma solução. O ideal é chegar lá, talvez fazer um POC com a H2O, mostrar, nossa, a gente tem ganho aqui real, e se ficar só também no pitch, fica difícil vender, porque o cara já está cético, porque todo mundo está falando nisso, e quando todo mundo falando de uma coisa, você tem que desconfiar mesmo. E a gente não pode esquecer também que machine learning e IA ainda acaba sendo nicho de mercado, né? E normalmente as empresas elas não têm o mesmo investimento em nichos de mercado como investiria, por exemplo, em infraestrutura, em questão de como armazenar os dados, em questão de como assegurar os dados. A gente costuma dizer que machine learning, na verdade, é o next step para os dados, né? É de onde você realmente vai tirar e vai agregar valor. E você não é do dia para a noite, não é uma coisa que automaticamente se vende também, porque a empresa, muitas vezes, a pessoa ela tem o Os dados diretor, estão ele numa tem a planilha de mentalidade. Excel, né? Sim, Os dados o estão numa planilha de diretor, Excel. Eu quero contratar um sim, cientista de dados. Cara, não vai rolar. Você não vai conseguir botar um modelo em produção. exatamente. E Então assim, o diretor, tem o toda uma diretor ele etapa acaba. de engenharia de dados que tem que ser feita, que tem muita empresa até grande que não fez o dever de casa. E aí realmente fica difícil, né? Colocar. O H2O vai ajudar, mas se ele não tiver um pipeline, por exemplo, para jogar o dado para o H2O, alguém vai ter que ficar fazendo isso manualmente. Sim, sem Aí dúvida. já não consegue colocar em produção, né? Uhum, com certeza. Bom, gente, então o nosso tempo está acabando. Eu já compartilhei os links aqui no chat, então se vocês quiserem dar uma olhada aí no material que eu falei, vocês podem acessar o link. E eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, que tenham aprendido bastante com o Thiago e o Alan. Fiquem ligados que em breve a gente vai anunciar nossas próximas meetups virtuais. E Alan e Thiago, se vocês quiserem finalizar aí, falar mais Não, alguma tô coisa? tranquilo. Assim, Ah, obrigado pela oportunidade aí da H2O, de a gente fazer esse webinar junto. Eu acho que sempre é interessante ter essa parceria, né? O core da Cor do Certo, de novo, é uma empresa, uma fintech de cobrança, né? Se a gente puder ter um parceiro que está totalmente focado na questão de construir ferramentas para auxiliar a questão de construção de modelos, é sempre uma coisa que é ganho dos dois lados, né? sim, sem dúvida. Eu acredito que é a mesma coisa aqui da minha parte. Primeiramente, eu quero agradecer a todos aí que nos acompanharam, que investiram o seu tempo aqui para nos ver, nos prestigiar aqui. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo aí essa nossa apresentação aqui. A gente pensou em trazer um caso de uso especificamente técnico e assim, a gente tentou fazer aqui um mix de plano de negócio, de como que funciona o business case atrelado a técnicas, atrelado à parte mais técnica, que muitas vezes é onde o cientista de dados acaba tendo dúvida. Então, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado aí ao Tiago que disponibilizou toda essa apresentação para nós e é isso. Então tá bom. Obrigada, gente. Obrigada, Thiago. Obrigada, Corpo Certo. Obrigada, Alan. E nos vemos em Ok. breve. Tchau, Tchau. tchau.